Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Comunidade do Montanha. Eu sou o Coach Montanha e trago para você hoje a nossa aula número 9. Já vem comigo direto para o compartilhamento da minha tela, onde a gente vai iniciar hoje a aula cujo tema é Quer emagrecer? Pule corda. Então a gente vai dar uma destrinchada hoje em como você pode utilizar os movimentos de salto de corda para favorecer o teu processo de emagrecimento. Seja explicando como é que funciona a questão dos gastos calóricos, como é que você pode aplicar dentro de uma estrutura com sessões de treino. Então, fica comigo, vamos avançando para que você possa ter o máximo de informações, para que você possa já colocar hoje em prática, tá, os treinamentos de pular corda. Então eu já abro com essa citação de Nietzsche que fala: o que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte, ou seja, esse treino de corda ele pode ser extremamente desgastante, então fique esperto, fique esperta. Vamos entender como é que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível. Nessa aula de hoje você vai aprender algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, pular corda é melhor do que... Vou destrinchar um pouco esse tipo de assunto. Começando agora, esse é o caminho, é o tema do nosso segundo capítulo. Qual o tamanho ideal? O tamanho ideal para que você possa ter uma corda que seja realmente funcional para o teu treinamento. Uma aplicação prática do treino com saltos de corda e então aquele nosso capítulo final com o resumo geral da aula para que a gente possa estar repassando tudo aquilo que a gente vivenciou em matéria de conteúdo nessa aula de hoje. Então, simbora! Pular corda é melhor do que? Afinal, pular corda é um dos melhores exercícios queimadores de gordura, Utiliza muitas calorias ao longo do treinamento do planeta. Então, a gente pode fazer um comparativo entre atividades, levando em consideração pular corda e corrida, pular corda e natação, pular corda e ciclismo, que são atividades cíclicas, são movimentos repetitivos que visam ter esse grande trabalho de consumo de energia, um consumo grande de calorias, proveniente de um trabalho de cardio. Então a corda é um dos maiores queimadores de calorias desse mundo fitness relacionado a exercício de cardio, como também, por outro lado, eu posso comparar o salto de corda em relação aos equipamentos e a disponibilidade de equipamentos e materiais para que a prática seja executada. Então, eu posso fazer um comparativo com a natação, por exemplo, e enquanto você, para saltar corda, você precisa só de uma área muito pequena, 2 metros quadrados, uma altura que permita que a corda gire sem engalhar nada, normalmente um pé direito 2,5 metros. Para nadar, você vai precisar de uma piscina, tá? Você vai precisar, caso queira comparar com a corrida, na corrida você precisa de tênis, você precisa ter uma área aberta para que você possa correr, ou no caso, pelo menos uma esteira para que você possa fazer, uma esteira dentro de uma academia ou dentro de uma área bem específica para que você possa fazer o treino de corrida. Então, onde você estiver, normalmente é possível fazer treinos de saltos de corda. Já as outras atividades, elas exigem um pouco mais de equipamentos, um pouco mais de materiais. Então, pular corda é o tipo de exercício que ele anda de mãos dadas com o quê? Com a alta intensidade. É possível introduzir a corda como um dos grandes elementos do treinamento de alta intensidade. Então é possível levar em consideração que pular corda ele vai ser usado, ela pode ser utilizada dentro de uma sessão de HIIT, o treino intervalado de alta intensidade, que nada mais é do que uma estratégia de treinamento usada para melhorar o desempenho atlético, queimar gordura e ainda aumentar a resistência cardiovascular, ou seja, melhorar o cardio da pessoa, permitir que você consiga treinar durante muito mais tempo. Então, normalmente, sessões de HIIT, de treinos intervalados de alta intensidade, elas acabam sendo muito curtas, variam entre 5 a 20 minutos. Tá? Alguns treinos acabam durando um pouco mais, até 30 minutos, mas normalmente você vai trabalhar numa intensidade muito alta, vai trabalhar com muita intensidade, seguido de momentos onde você vai estar se recuperando. Então, esses momentos de alta intensidade ou de altíssima intensidade, você vai estar levando seu corpo a um desgaste que beira em torno de 75 a 100% da sua capacidade funcional de produzir movimento em velocidade, com a técnica perfeita, exigindo ao máximo do teu corpo, enquanto você vai estar tendo uma janelinha de tempo ali para se recuperar, seja uma recuperação mais ativa, seja uma recuperação realmente passiva, sentando, descansando, de forma realmente intervalada. Mas uma das coisas que eu gosto de deixar muito claro quando eu falo sobre treinos intervalados de alta intensidade é que muitas pessoas acabam pensando que um treino de alta intensidade, por ser curto, ele acaba sendo muito simples ou muito fácil, quando na realidade é justamente o inverso. Essa manutenção da alta intensidade, ela exige que você permaneça produzindo movimento, exigindo do teu metabolismo durante
um curto período de tempo, mas de uma forma que é extremamente extenuante, o teu corpo acaba realmente se desgastando bastante. Então não tem nada de fácil quando o treinamento ele é intervalado de alta intensidade. Por quê? Na utilização, né, dessa metodologia, dessa forma de treinamento, onde você tem alta intensidade seguida de baixa intensidade para recuperação, diversos atletas utilizam para melhorar seu desempenho, onde a forma mais tradicional e contínua algumas vezes acaba falhando. Então o HIIT ele é uma forma de treinamento muito séria, não é brincadeira. Tá? Você pode estar usando a corda para fazer um treino intervalado de alta intensidade. Entenda o espaço que você tem disponível, entenda os equipamentos que você tem, né, dentro dessa área de treino, para que você possa ter tudo organizado, ter tudo preparado para que o seu treino ele seja o mais eficiente possível. Né? Literalmente ele vai ser um treino matador num curto período de tempo. Então, levando isso em consideração, já quero mostrar para você agora como é que funciona a questão da queima de calorias, num comparativo, né, um para um, em relação à corda e outras atividades. Você está vendo na tabela onde pular corda, né, de maneira rápida, ou seja, fazer isso com uma velocidade muito grande por minuto, dependendo da intensidade que você conseguir aplicar, é possível atingir até um gasto calórico de 14 calorias por minuto de atividade. E tudo que você vai precisar de equipamento, na realidade, é simplesmente uma corda, né? Porque até pular descalço é possível pular. Então isso torna o treino de pular corda, em matéria de eficácia, né? A transferência de resultados, levando em consideração a pouquíssima necessidade de equipamentos, um treino de eficácia a mais, ou seja, ele é muito bom de verdade. Levando em consideração a natação, onde você vai estar nadando ali num ritmo vigoroso, né, 75 metros por minuto, acaba sendo bem desgastante, você consegue atingir, na melhor das hipóteses, uma taxa calórica, né, de queima calórica, de 12 calorias por minuto. Infelizmente, para que você possa nadar, é necessário você ter uma área, né, uma massa de água muito grande, seja uma piscina, seja um lago, seja no próprio mar. Então, por conta dessa questão da necessidade de um equipamento, né, de uma estrutura muito maior, e também por conta do próprio nível de desgaste que o corpo acaba sofrendo, esse treino ele acaba também sendo um treino de eficácia a mais. E ainda assim, o treino de pular corda ainda permite que você tenha um gasto calórico maior, justamente por conta dos impactos que são gerados enquanto você está fazendo o salto. Uma corrida a 13 km por hora, uma corrida relativamente rápida, não tão rápida assim, mas é um ritmo né, para manter a capacidade, ele é bem desgastante, ele tem uma das maiores taxas de queima calórica. Então, são 15 calorias por minuto. É possível atingir essa taxa, mantendo essa intensidade de maneira contínua. Infelizmente, a corrida exige, né, que você tenha ou uma rua, para que você possa estar fazendo esse deslocamento, ou até mesmo uma esteira, para que você possa estar fazendo uma corrida indoor, né, uma corrida dentro da sua casa, na própria academia, e você acaba precisando normalmente de um tênis para que você não fure o pé na rua, para que você não acabe pisando numa pedra, e isso atrapalha a velocidade. Então, mesmo sendo um treino que tem um altíssimo gasto calórico, né, ainda maior, 1 caloria por minuto a mais do que o próprio treino de salto de corda, esse treino de corrida ele é um treino de eficácia A, porque ele exige que você tenha, normalmente, ou um grande espaço que você vai precisar utilizar para o seu deslocamento, ou então um equipamento mais caro, que é uma esteira. No caso de pedalar, no caso do ciclismo, numa velocidade média de 20 a 30 km por hora, o que não é muito rápido, não é muito desgastante para quem está em cima de uma bicicleta, você também consegue atingir a taxa de 14 calorias por minuto. Porém, né, mesmo sendo um treino, sendo uma atividade de eficácia A, também existe a necessidade de que você tenha uma bicicleta, que pode ser até da mais barata, contanto que você consiga manter um bom ritmo, né, de execução da tua sequência de treinamento, ou até mesmo uma bicicleta ergométrica, que acaba tendo um custo um pouco maior. Então, mesmo sendo bem calórico, né, tendo um grande consumo calórico, o treino de ciclismo, ele, pela necessidade de ter um equipamento um pouco mais caro, ele perde um pouco desse custo-benefício. Ele acaba tendo uma eficácia um pouquinho reduzida em comparação com o salto de corda. E uma partida de futebol, foi o último exemplo que eu coloquei aqui para trazer para você, ele é um dos exercícios que é uma das atividades que tem o menor gasto calórico por minuto, que ainda é muito, afinal, uma partida de futebol acaba sendo muito intensa, com grandes deslocamentos ao longo de todos os tempos que você vai estar participando. Então você precisa ter um campo, ou seja, uma área grande e bem delimitada, né, para que possa ter essa atividade, e você precisa ter alguns amigos com você, afinal você não vai jogar bola, você não vai jogar futebol sozinho. Então isso torna, em matéria da necessidade de outras pessoas participando da atividade junto com você, uma atividade física, né, um exercício com eficácia B.
Então ele é até bom, mas ele realmente precisa que você dependa de outras pessoas ou de uma estrutura realmente muito maior para que a atividade possa acontecer. E aí vem a pergunta: vou começar agora, Montanha. O que é que eu preciso fazer, né? Qual é o caminho que eu preciso seguir? Então, quando as pessoas estão começando a pular corda, né, começam a fazer exercícios, tem algumas coisas que acabam acontecendo demais, algumas perguntas que surgem, algumas expressões, né, que mostram como essa pessoa lida com a ideia de estar fazendo esse tipo de treino de pular corda. Uma das coisas que eu escuto muito é: nossa, pular corda não é aquele negócio de criança. A outra é: eu não tenho nenhum tipo de coordenação para isso, por isso que eu nunca aprendi a pular corda. Então eu vou dividir esses dois principais questionamentos, essas duas principais queixas, que eu já ouvi diversas vezes em aula, por sinal, com duas respostas bem diretas para esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa fala que não vai pular corda porque acha que ela é adulta demais, né? Pular corda é uma coisa de criança, a única coisa que eu posso falar para a pessoa é: quem perde é você. Afinal, quando você pula a corda, essa alta taxa de gasto calórico, quando você consegue dominar a corda, né, e executar os movimentos em velocidade e coordenação, permite que a pessoa consiga ter os treinos, né, da forma mais intensa, os treinos acabam sendo mais divertidos e construindo a melhor forma física da vida, simplesmente por ter uma cordinha que vai estar utilizando naquele treino. Já por outro lado, quando a pessoa fala sobre coordenação, essa é a coisa mais simples. A maioria das pessoas acabam pensando que para pular corda você precisa pular igual um lutador, igual uma pessoa que faz boxe. Né, que você vai estar fazendo firula, você vai estar fazendo cruzamento da corda, você vai estar fazendo saltos duplos, como o pessoal normalmente no CrossFit faz, quando na realidade não precisa disso. Tudo que você precisa, tá, é fazer o salto básico bem feito. O importante é que o movimento básico ele seja muito bem executado, postura bem ereta, os dois pés juntos, saltando usando bastante, né, a estrutura da panturrilha, para que você consiga realmente obter uma mudança no seu corpo, basta que você tenha técnica e domine o básico. Esse é um ponto que eu gosto sempre de bater. É uma tecla que eu gosto muito de bater nas minhas aulas. Domine o básico e você constrói aquilo que você quer. Domine algo complexo, você vai levar muito tempo até chegar nesse ponto. Então é o básico quem faz a construção. E todo o processo mais complexo nada mais é do que um polimento para que você alcance, né, aquele brilho que você espera alcançar de resultado. Então o básico ele é a chave para os grandes resultados. As pessoas acabam pensando que vai precisar de uma corda e você vai precisar, não sabe nada e já vai ter que pegar uma corda e começar a pular e como é que vai ficar a coordenação. Quando na realidade, muitas vezes, tudo que você precisa é simular que você está pulando corda. Essa simulação, nesse processo de simulação do salto, ele pode acontecer se utilizando de uma corda, tá? E aí você vai simular os saltos, mantendo a corda em uma das mãos e fazendo o giro com as duas mãos, né? Já vou dar logo essa dica, existe essa possibilidade. Como a simulação ela pode ser feita sem corda, onde você vai estar simplesmente girando as mãos. Como é que funciona essa ideia, Montanha, para o meu cérebro da simulação do movimento? Quando você imita o movimento exato do salto de corda, seja com as cordas, né, as duas cordas em uma das mãos, ou simulando sem nenhum tipo de equipamento o salto, você acaba fazendo com que o teu corpo programe o tempo para que você possa fazer o salto. Então você começa a melhorar a tua coordenação de maneira natural e sem nenhum entrave, né, sem nenhum impedimento, para que você possa coordenar cada vez melhor como é que você salta, como o teu corpo se posiciona, como é que o teu corpo ele vai estar aquecendo durante esse movimento, onde é que você vai sentir os desconfortos, se você está fazendo uma boa absorção de impacto, né, se você está usando os dois pés de maneira simétrica durante o salto, se não, se você está pulando de um lado para o outro. Então, a simulação ela cria uma programação neuromotora para que na hora que você segura na corda, você alcance, né, um grau de eficácia muito maior no teu treino, inclusive até mesmo um gasto calórico eficiente, né, no longo prazo, para que você consiga ter uma grande manutenção desse gasto calórico. Então, se você é uma pessoa que nunca pulou corda ou você quer aprimorar a tua corda, a simulação ela é a chave. Como é que você pode fazer a simulação? Desse jeito que eu disse, mantém as duas mãos em movimento na lateral do corpo ou mantém a corda fixa em uma das mãos e as duas se movimentam juntos e você vai coordenar esse salto. Como é que você pode fazer isso de forma a organizar, né, essa estrutura técnica de prática? Basicamente, você pode começar a fazer 30 segundos de salto simulado de maneira contínua. Então, você vai simplesmente simular que está pulando corda durante 30 segundos. Assim que você atingir esses 30 segundos, você tem a possibilidade de aumentar esse tempo para 1 minuto de maneira contínua ou já virar a meta e deixar essa meta relacionada ao tempo, já que você adquiriu uma boa resistência cardiorrespiratória e muscular, né, relacionada ao próprio movimento do salto, você consegue transformar essa meta agora para uma meta mais numérica, uma meta mais direta. Você pode executar 200 saltos de maneira contínua. Então
Então você para de se preocupar com o tempo e agora a sua preocupação é atingir essa marca de 100, 150 ou 200 saltos contínuos. E esse é um processo muito rápido. Assim que você passa por esse processo de saltar, né, de maneira simulada durante 30 segundos, você vai ver que quando a meta ela se torna mais objetiva e você acaba se direcionando para o número de repetições, rapidinho você consegue alcançar. E esse é basicamente o passo que você precisa dar para agora dominar o salto de corda, né, utilizando a corda de verdade. Então, antes de você pegar na corda para pular, é importante que você entenda o seguinte: qual o tamanho ideal? Você pode falar assim, Montanha, como é que eu faço para descobrir o tamanho ideal da minha corda? Às vezes você está com uma corda, você recebe uma corda, ganha de presente, e ela vem com tamanho de fábrica, ela não está nivelada para você. E quando você vai pular com pular corda, né, com a corda num tamanho não organizado, não adequado à sua capacidade, acontecem alguns problemas. A corda pode estar muito curta, então você fica tentando pular e acaba se fechando completamente, deixando o teu corpo se encolhendo inteiro para poder fazer o salto. Ou por outro lado, a corda pode ficar muito grande, então ela cria um arrasto muito grande, fazendo com que ela diversas vezes, né, bata no seu pé ou bata na sua cabeça, ela se enrosca de alguma forma ou até mesmo crie voltas na própria corda. Então, uma forma de você descobrir o melhor tamanho de corda para você utilizar é simplesmente pisar na corda, no meio dela, com os dois pés, e você vai trazer essa corda na linha das suas axilas. Qual é o ponto principal? A corda ela vai estar adequada ao seu tamanho, né, à sua estatura, quando ela estiver mais ou menos na linha das axilas em ambos os lados. Aí você pode dar uma margem de 5 centímetros para mais ou para menos, dependendo do grau de técnica que você consegue dominar. Eu, particularmente, sempre gostei de ensinar meus alunos que vão aprender a fazer saltos duplos a utilizar sempre a corda num tamanho um pouco menor para garantir a velocidade. Se você está aprendendo agora, essa corda pode ficar um pouquinho maior, né? Você pode ter um pouco mais de 5 centímetros de cada lado para favorecer um movimento mais lento, controlado e coordenado. Então, é importantíssimo levar isso em consideração. Se a corda estiver muito grande, estiver passando da linha dos ombros, em algum momento ela vai atrapalhar você. Se estiver muito curta, muito próximo da linha do umbigo, da mesma forma, ela vai começar a fazer o giro muito rápido e você vai acabar precisando se encolher bastante para poder fazer o teu treino de salto de corda. E aí agora eu já quero levar você direto para uma situação prática onde você pode colocar hoje o treino com salto de corda na tua planilha de treinamento. Quando você está começando a fazer treinos mais repetitivos, né? Treinos mais técnicos utilizando a corda, é importante que você saiba que você vai começar de uma forma mais contínua e curta para que então você acabe desenvolvendo uma capacidade física maior, resistência muscular, coordenação neuromotora e capacidade de cardio. Então, nesse bloco específico de treinamento, eu vou apresentar para você uma forma de você iniciar o processo, tá, de treinamento com as cordas, de uma forma muito simples, muito didática e muito coordenada. Porque muitas vezes você acaba vindo de um período sem nenhum tipo de treino, ou até mesmo você resolveu agora que pular corda vai ser o exercício principal do teu programa de emagrecimento, e começar com um volume muito grande ele vai trazer mais prejuízos do que qualquer outra coisa, inclusive aumentando o risco de lesão pelo estresse pelos impactos, né, pela mudança de posicionamento, quando você começa a fazer movimentos e acaba lateralizando um pouco mais. Então, o meu grande objetivo com essa aula de hoje é fazer essa introdução à aplicação dos saltos de corda com uma grande variável positiva no seu emagrecimento. Então, é importante começar de maneira leve, de maneira curta, para que você possa desenvolver a resistência muscular, essa coordenação neuromotora e também a sua capacidade de cardio, de se manter durante um grande período de tempo em atividade. Então, um ponto importante sobre a intensidade, né, que é o que vai determinar a velocidade que você vai estar fazendo os seus saltos de corda, é que um ponto principal é, quanto maior a intensidade você aplica no teu treino, maior o teu gasto calórico. Então aquelas 14 calorias que eu coloquei anteriormente, elas são uma estimativa. É possível atingir 15 calorias, 16 calorias com certeza. Quanto maior o seu peso corporal, quanto maior a velocidade que você vai estar aplicando de intensidade no salto de corda, maior vai ser o seu gasto calórico. Então faz uma grande diferença você ter uma programação onde você execute 70 saltos, né, de corda durante um minuto, em comparação com fazer 100 saltos de corda no mesmo minuto. Quando você vai fazer 100 saltos em comparação com 70, com certeza você vai acabar tendo um esforço maior e tendo um gasto calórico muito maior. Então, é importante já entender que durante os treinos de corda você precisa descobrir o que para você
é um ritmo confortável e o que vai ser aquele ritmo de esforço total. Afinal, a gente vai estar trabalhando com a estrutura intervalada de alta intensidade. Você pode me perguntar, Montanha, eu posso fazer esse treino de descanso depois que estiver bem condicionado, bem condicionada, né, de maneira contínua? Eu vou estar executando saltos mais rápidos, saltos mais lentos? Com certeza. Eu, porém, agora recomendo que você, no máximo, durante o período de descanso que eu vou apresentar mais na frente, você faça uma breve caminhada, né, você se movimente pouco, busque trabalhar bastante a profundidade da sua respiração, porque dependendo do esforço total, né, 90, 100% da sua capacidade que você aplicar, você vai perceber que o desgaste é muito grande. E quando a pessoa é iniciante, ela tem uma grande tendência de imaginar que ela está ali próximo do 100% dela, né? 90%, 100%, quando na realidade ela está simplesmente aplicando 60%, 70% de intensidade. Então é importante que você perceba como você está lidando com as sensações que esse treino está te dando, se você pode acelerar mais ou se você precisa desacelerar um pouco mais. Se você quiser, de uma forma até mais assertiva, entender em que zona de treinamento você está trabalhando, inclusive zona de treinamento se relaciona diretamente com zona de esforço e de tipo de sistema energético que você está utilizando. Eu recomendo que você use um monitor de frequência cardíaca. Pode ser um relógio, pode ser uma cinta de peitoral. Entendeu? Existem hoje diversos equipamentos diferentes que você pode utilizar para estar aferindo a tua frequência cardíaca em tempo real durante a atividade. Então, é um ponto bastante importante que você saiba em que grau de intensidade está o teu treinamento. Então, simbora na planilha. Se você está iniciando um treino de corda, trazendo agora para você um programa preparatório. Tá? Você vai ver que eu dividi essa estrutura do treino em 7 dias, onde 3 dias, nesse meu exemplo, a segunda, a quarta e a sexta-feira, são dias de treino, são dias de prática de saltos de corda, enquanto na terça, na quinta e no sábado você vai ter atividades complementares, como por exemplo, treinos de força, treinos de resistência muscular, como a própria musculação vai trazer para você, inclusive também treinos calistênicos, treinos que utilizam do próprio peso corporal. Mas vamos lá, vamos entender como é que funciona um dia normal, né? Por exemplo, a segunda-feira. Vem comigo aqui embaixo para que você possa estar vendo essa estrutura. Então você vai ter uma janela de mais ou menos 5 séries. Na primeira série você vai fazer 30 saltos, 30 segundos de saltos contínuos, seguido de 30 segundos de descanso. Então você pegou sua corda ou vai fazer uma simulação de salto. Você salta durante 30 segundos e descansa, né, de maneira ativa ou passiva durante 30 segundos. Na sequência vai repetir essa série mais uma vez, 30 segundos de salto com 30 segundos de descanso. E ao final desse descanso você já vai entrar direto numa série um pouco mais comprida, né, de 60 segundos de saltos ou simulação de saltos de maneira contínua, também tendo 30 segundos de descanso. E aí você vai finalizar a prática desse dia com simplesmente mais 60 segundos de treino, de prática de corda. Se você fizer toda a estabilização do tempo, você vai perceber que esse treino ele não dura nem 10 minutos. Se a gente fizer o primeiro bloco durando 1 minuto, o segundo bloco durando 2 minutos, o terceiro bloco durando 3 minutos somando, né, 3 minutos e meio, o quarto bloco somando 5, 6 minutos e o último com 7, você vai ver que em menos de 10 minutos você concluiu a tua prática do dia desse treino de corda. E o que é que você pode fazer na sequência? Você pode fazer alongamentos, você pode fazer um momento de relaxamento, onde você vai fazer uma meditação, você pode fazer um trabalho respiratório, mas o grande objetivo é que você simplesmente utilize as sessões de treino com a corda como uma forma bem específica de melhora da tua capacidade de cardio de maneira contínua, né? Você vai estar melhorando a cada vez que você treina, e também como uma prática para melhora da tua coordenação neuromotora. A terça-feira, como eu falei, você tem a possibilidade de fazer treinos como um treino de força, né? Um treino de powerlifting, um treino de levantamento olímpico. Você pode colocar na tua planilha de treino a possibilidade de você fazer uma musculação na terça-feira, ou caso você tenha interesse, simplesmente um treinamento calistênico utilizando o teu próprio peso corporal. Você vai perceber que na quarta-feira você já vai saltar direto para uma estrutura onde começa de maneira muito semelhante, 30 segundos por 30 segundos, mas logo na segunda série você já tem um aumento do tempo, onde você começa fazendo 1 minuto de saltos contínuos com 30 segundos de descanso. Isso se repete tanto nessa segunda série quanto na terceira série. E a sua quarta série agora passa a ter 90 segundos de atividade, ou seja, o tempo está aumentando de maneira progressiva dentro da própria semana. E finalizaria o treino na quarta-feira com 2 minutos de salto ou simulação de maneira contínua. A quinta-feira, o exemplo traz a mesma estrutura, treino de força, de resistência muscular ou um treino calistênico.
E aí a sexta-feira, que seria o último dia de prática de treino de salto de corda, o volume ele já começa mais alto, já começa com 1 minuto por 30 segundos. Você vai para 2 séries de 90 segundos por 30 segundos de descanso. E então você finaliza a estrutura com mais 2 séries de 2 minutos, tendo 30 segundos de descanso. Você pode falar assim, Montanha, mas por que o domingo é descanso? Eu não posso fazer outra atividade? Ao longo da semana você acaba tendo muito impacto nas suas articulações. Mesmo pessoas experientes, elas acabam experimentando, né, por conta dessa continuidade de saltos, um estresse, seja na estrutura da panturrilha, né, na estrutura do sólio, seja no próprio tendão calcâneo, ou até mesmo no joelho. Então é importante que você tenha tanto o processo de fortalecimento das estruturas musculares, que estão dando suporte às tuas pernas, como você também tem um descanso, pelo menos um dia onde você possa ter um descanso quase que total. Afinal, você tem estímulos a semana inteira, então 6 sessões de treinamento, elas acabam sendo muito desgastantes para o corpo quando você está começando. Você pode se perguntar assim, Montanha, eu poderia juntar uma sessão de treino na outra, né? Treinar mais próximo, treinar na segunda, na terça, e ter outras atividades? É possível, eu só acredito que não vai dar para trabalhar com esse volume que eu montei, né, com essa prescrição que eu já utilizei, por sinal, por conta justamente do estresse. Então você vai ter um estresse num dia e no outro dia você vai ter um estresse igual, só que um pouco maior. Em algum momento seu corpo pode sentir, né, os efeitos desse desgaste e a resposta, no lugar de ser positiva, né, você acaba tendo uma resposta negativa, seja de dores musculares, seja algum processo de desgaste articular. Então eu recomendo que você realmente siga essa prescrição. 3 dias na semana, de maneira dia sim, dia não, né, de maneira alternada. Você praticaria o seu treino de corda e nos outros 3 dias também de maneira alternada. Você estaria aplicando exercícios complementares de fortalecimento, certo? Como resumo geral dessa aula, hoje você viu comigo que pular corda ele realmente é um dos principais queimadores de calorias do planeta, né? Afinal, você pode pular corda em praticamente qualquer lugar, e isso pode ser feito de maneira contínua ou até mesmo intervalada. Então, depois de um tempo evoluindo na sua capacidade, é possível que você esteja executando, até de maneira muito simples, séries de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, de maneira contínua e sem nenhum tipo de prejuízo, de salto de corda. Você aprendeu também que é possível começar simulando pular corda. Tá? Você não vai precisar passar muito tempo, e com o passar do tempo a tendência é que você possa estar aumentando o tempo total de exposição a esse tipo de estímulo. Eu gosto de deixar isso muito claro porque muitas vezes o pessoal imagina que precisa de muita coisa no processo de emagrecimento para aceleração do metabolismo, né? Essa grande ativação de muito tempo de atividade, de uma intensidade muito grande, quando na realidade o segredo é o processo de adaptação progressiva. Você vai começar com pouco, você vai começar fazendo mais rápido, daqui a pouco você vai acrescentar um pouco mais, vai acrescentar um pouco mais de velocidade, até que você vai estar atingindo o seu potencial máximo, tanto em matéria de tempo, pela resistência, quanto de velocidade, sua capacidade de cardio de sustentar essa atividade. Você aprendeu que o comprimento ideal da corda, né, é ter as alças da corda na linha das suas axilas, tendo essa mudança, essa variação de mais ou menos 5 centímetros para mais ou 5 centímetros para menos, e que realmente treinar em alta intensidade e até mesmo de maneira, né, intervalada, ela favorece bastante os resultados quando você combina a atividade de salto de corda com outras atividades. Eu acho importante falar nisso porque você até pode fazer treinos bem específicos de salto de corda, mas você só vai conseguir aproveitar o máximo possível dessa ferramenta quando você começa a combinar ela com outras atividades, garantindo que você tenha um fortalecimento para que você possa pular corda cada vez mais rápido, por cada vez mais tempo. E é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, que já saia dela aqui com aquela vontade louca de comprar uma corda e de acrescentar a corda como um equipamento, né, direto no teu processo de emagrecimento, no teu processo de ganho de condicionamento, de coordenação. Então, eu gostaria muito de saber os resultados que a aplicação dessa aula, né, essa aplicação direta dessa aula, o resultado que isso trouxe no teu treinamento, nos teus resultados. Então, já comenta aqui embaixo, me dá um grande feedback. Eu quero trazer formas mais avançadas de treinamento com corda. E eu acredito que você vai se beneficiar bastante disso. Quero agradecer a sua presença mais uma vez e a gente se vê na próxima aula. Valeu, falou, tamo junto e até lá.